Boa noite, sou Alcione Ribeiro, diretamente do jornal Brasil com Tudo. Hoje eu e minha equipe apresentamos para vocês um pouco da nossa história na década de 2000. É importante frisar que a importância de estudarmos o nosso passado é estudar o passado para entender o presente e transformar nosso futuro. Eu começo com os marcos históricos da época. Falando dos anos 2000, comemoramos os 500 anos da descoberta do Brasil. Foi criada, então, uma nota de R$ 10 no material plástico com a imagem das caravelas de Dom Pedro. Ainda em 2000, com o enfraquecimento do neoliberalismo, acumula-se no Brasil mais reservas do que a dívida externa. O Brasil recebe, então, o status de credor e mantém sua economia estável até 2007. Entrou também, nesta época, a primeira rede social do Brasil, o Orkut. Já em 2001, a explosão da plataforma marcou uma tragédia, da plataforma P36, na Bacia de Campos, deixando 11 funcionários mortos, exatamente no 15 de março. 2002, gente, foi uma época onde explodiu no Brasil vários escândalos de corrupção. Entre eles, e o principal, o mensalão do Distrito Federal, envolvendo a Petrobras. Mas não foi marcado só de coisas ruins. Teve também a Copa do Mundo, onde o Brasil foi pentacampeão com o gol de Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno. 2003, aconteceu uma coisa bem trágica. A explosão da base Alcântara mata 21 cientistas brasileiros, praticamente sepulta todo o programa aeroespacial brasileiro. Também em 2003, aconteceu uma coisa importante para o nosso país, que marca a nossa democracia, que foi a eleição de Luiz Inácio Lula, o primeiro operário presidente da República. Em seguida, ele unificou os programas sociais do Bolsa Família e garantiu a retirada de 36 milhões de pessoas da miséria. Já em 2004, o Brasil, em especial Santa Catarina e o litoral do Rio Grande do Sul, testemunharam a passagem do furacão Katrina. 2005, gente, em Fortaleza, aconteceu o assalto ao Banco Central, onde ladrões levam em cédulas de 50 mais de 150 bilhões. O líder era Josivan Alves, natural de Boa Viagem, Ceará, que permanece preso ainda hoje na prisão do Paraná. 2006 foi sancionada uma lei muito importante para nós, a Lei Maria da Penha, que defende mulheres de violência doméstica. Ainda em 2006, houve a reeleição do presidente Lula, outro marco bem importante na nossa história. 2007, tivemos a visita do Papa Bento XVI, que foi recebido pelo presidente Lula no aeroporto de Guarulhos. 2008, o assassinato da menina Isabela Mardoni, que foi assassinada pelo próprio pai. O Brasil também sofreu, nessa época, ainda em 2008, o surto de febre amarela e epidemia de dengue. Já em 2009, o Brasil ganhou destaque internacional por condenar o golpe militar de Honduras e por receber a visita do polêmico presidente do Irã, Mahmoud. A internet também, em 2009, se popularizou através do Apple, iPod, iPhone, e onde também foi lançado o primeiro pendrive do mercado. Em 2010, tivemos a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Mas o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, perdendo para a Holanda nas quartas de finais.
Tivemos o escândalo do goleiro Bruno, que foi preso acusado de matar a mãe do seu filho Bruninho, Elisa Samúdio. Teve a retomada do complexo alemão nas áreas dominadas por facções, no Rio de Janeiro. E assim encerramos um pouco da história dos marcos mais importantes do nosso país. Obrigada. É com você, Silvânia. Boa noite, Alcione. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sobre as questões econômicas e políticas do Brasil nos anos de 2000 a 2010, trago aqui alguns pontos que considero importante relembrar. A década de 2000 foi marcada como a década em que a esquerda política brasileira teve seu representante eleito através de um processo democrático. O primeiro brasileiro, um operário, alcança a presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva elegeu-se em 2002, após aí 4 tentativas anteriores, e foi reeleito em 2006. Um outro ponto relevante no campo político que trago aqui na década de 2000 foi os vários casos de corrupção. Falo aqui do mensalão, envolvendo grandes nomes de empresários e políticos como Valdomiro Diniz, José Sarney e entre outros. Esse acontecimento resultou na primeira crise do governo Lula. Um outro fato considerado polêmico foi a eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 2006 para o Senado pelo estado de Alagoas. Bem sabemos que o ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, sofreu um impeachment e ficou aí por 8 anos afastado do cargo político e retorna ao cenário político mais uma vez em 2006. Sobre a economia do Brasil nos anos 2000, o seu crescimento foi sustentado e impulsionado pela valorização de commodities, pela política de distribuição de rendas e pelo incentivo ao consumo. De acordo com as pesquisas, as principais características do crescimento econômico do Brasil nos anos 2000 foram as seguintes: o aumento da renda de trabalho, que contribuiu aí para o consumo das famílias, valorização de produtos como o petróleo e os metais, o crescimento do PIB em 2007 com 6,1%, o maior desde 1985, em seguida em 2010 com crescimento de 7,5%, além de política de investimentos, de políticas de rendas descentralizadas. Como podemos observar, nos governos Lula da Silva, 2003 a 2010, o investimento econômico e político na área social radicaliza-se comparando ao período anterior. Nos governos Lula, foi focado fortemente a redução da pobreza, a desigualdade social, por meio da criação de programas sociais. E um bem conhecido nosso é o programa Bolsa Família. Mas esse assunto, nossa colega Juliana dará continuidade, dando mais detalhes sobre as questões sociais do Brasil nos anos de 2000 a 2010. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vou falar agora das principais questões referentes ao período da década de 2000 a 2010. A questão social no Brasil, nos anos 2000, era marcada por problemas como violência, discriminação, pobreza, baixa escolaridade, abuso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Esses e outros problemas que eu vou acrescentar ao longo da minha apresentação. O trabalho infantil está diretamente associado a indicadores de escolarização menos favoráveis e ao baixo rendimento dos domicílios em que vivemos. A fome, embora tenha havido uma redução dessa realidade durante o período de 2004 a 2009, cerca de 11,2 milhões de pessoas no país convivem com a fome ainda hoje. A desigualdade racial
se reflete em várias esferas da vida. Como consequência, vemos a exclusão de uma grande parcela da sociedade colocada em situação de vulnerabilidade social, sofrendo com falta de direitos humanos, racismo, analfabetismo e a falta de oportunidades. Na saúde, desse período, enfrentamos ainda grande demanda, deficiência na estrutura, problemas na gestão hospitalar e com unidades lotadas e falta de equipamentos, de leitos e de médicos. Na educação, falta de investimento e infraestrutura precária. Em termos de moradia, no Brasil enfrentava a falta de políticas públicas, um planejamento, habitações precárias, valores de aluguel era excessivo e o desemprego e a falta de oportunidade contribuía com essa realidade. No saneamento básico, contava com cobertura parcial de abastecimento de água e coleta de esgoto. A desigualdade social entre 2000 e 2010 no Brasil apresentou uma redução, com quedas no índice de Gini. A má distribuição de renda entre as classes sociais é um dos graves problemas que o Brasil enfrenta. As doenças sexualmente transmissíveis eram uma realidade nessa década também. A análise feita em unidade primária de saúde em Fortaleza, Ceará, analisou 5.590 prontuários de casos de DST atendidos nos anos de 1959 a 2009. Nesse contexto, a necessidade permanente de fortalecer o papel da atenção primária à saúde, da atenção integral às pessoas com DST e com HIV, com foco nas populações mais vulneráveis. Tais problemas trazem graves consequências, como maiores índices de mortalidade, analfabetismo, sofrimento, doenças mentais, pobreza, instabilidade econômica e política, atraso no desenvolvimento, desordem geral e perda de talentos que migram para outros países. É só isso por hoje. Eu passo minha fala para Ana. Após 25 anos, a cultura pop retoma novamente nas telas em um dos maiores meios de comunicação e entretenimento, que é o TikTok, e nós conseguimos ver as raízes da cultura pop nas pessoas que nasceram nesse período e como foi importante a tecnologia no qual culminou naquela época, como foi importante os filmes, como por exemplo Meninas Malvadas, que até hoje faz muito sucesso e pessoas dessa década estão conhecendo como era a cultura pop, como foi o boom da cultura pop nos anos 2000. Boa noite, sou a repórter Luciana e trago informações importantes sobre a década de 2000. No âmbito das políticas sociais e de proteção social, houveram diversos avanços. Na política de assistência social, houve o desenvolvimento e expansão de programas como PPC e Bolsa Família. Uma informação relevante é que entre 2003 e 2010, o salário mínimo teve uma alta acima da inflação. Fatores como o crescimento econômico, a política de redistribuição de renda e programas sociais aumentaram o poder de compra dos trabalhadores e reduziram a extrema pobreza. Outra política que também alcançou avanços na década foi a da educação, com mais investimento em escolas e universidades e ações afirmativas como a política de cotas. Avanços da década que também podem ser citados foram investimentos em agricultura familiar, habitação popular, demarcação de terras indígenas e construção de cisternas. Estes foram alguns avanços significativos da década de 2000. Passo a palavra para Silvaneide e Emanuele. Boa noite. Então, como vimos, nos anos de 2000 e 2010 foram anos importantes para os brasileiros, com impacto positivo na qualidade de vida do povo. É isso aí, Silvia. A gente viu o primeiro operário que saiu do povo a assumir a presidência do Brasil. Também a primeira mulher presidenta do Brasil. E a Lei Maria da Penha. E a gente também teve o pentacampeonato onde o Brasil trouxe a taça para nós. Ficamos muito felizes com essa taça, mas a Emanuele também teve o ProUni. O programa aumentou a inclusão de jovens de baixa renda nas faculdades, teve o Bolsa Família, teve também Minha Casa Minha Vida, cotas para negros e indígenas nas faculdades e também
a criação da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Todos esses acontecimentos impactaram a vida dos brasileiros até hoje. E é isso aí. O Brasil com Tudo trouxe as principais notícias com as nossas jornalistas maravilhosas do ano de 2000 a 2010. E é isso, Emanuele. Se tem notícia, tem Brasil com tudo.